Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso último webinar, capítulos 9 e 10 de Esther. E hoje nós vamos finalizar, se Deus quiser, nosso estudo no livro de Esther, com o tema, né, um homem e uma mulher para um momento como este. Então, estou muito empolgado na expectativa para essa conclusão do nosso estudo no livro de Esther. Eu gostaria de começar o nosso tempo com uma palavra de oração e então nós daremos sequência. Pai querido, Pai amado, te agradecemos por esse dia, pelas tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez, pedindo a Deus, clamando que o Senhor abençoe nosso tempo juntos, que possamos, Deus, ter um aprendizado da tua palavra no livro de Esther. Concluindo este livro hoje, Deus, eu peço que o Senhor nos ensine aquilo que o Senhor deseja no nosso coração neste livro, na tua palavra que foi inspirada pelo Senhor para nossa edificação, para nosso consolo. E nós pedimos, Deus, que o Senhor use a tua palavra para os teus propósitos, para nos transformar à imagem do teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Então, vamos lá para o nosso último estudo no livro de Esther. Eu intitulei, né, um homem e uma mulher para um momento como esse, como eu já comentei, mas eu tinha colocado, né, desde o início, um estudo indutivo no livro de Esther, né? E assim, ele é um estudo indutivo se você estiver fazendo as tarefas, né? Porque você, basicamente, estudo indutivo tem esse propósito de fazer com que você esteja aí interagindo com o texto bíblico, basicamente aprendendo de maneira orgânica aquilo que o texto bíblico diz, né? Aquilo que o texto bíblico ensina. Isso que é o estudo indutivo. Você não está impondo ao texto a sua ideia, mas você está extraindo do texto bíblico de maneira natural aquilo que o texto bíblico ensina. Esse é o estudo indutivo. Porém, como a gente fez o processo todo online, e como não funcionou muito bem o webinar ao vivo, né? A gente com certeza perdeu um pouquinho do aspecto indutivo, né? A não ser que você esteja aí fazendo as tarefas e aí se torna um pouco indutivo esse estudo, né? Mas também muito mais expositivo da minha parte, né? Aquilo que eu aprendi, eu estou expondo para vocês. Então, hoje, finalizando os capítulos 9 e 10 de Esther. Vamos lá. Primeiro, né, eu queria só comentar a tarefa que ficou de semana passada. A gente tinha que... A ideia era revisar as marcações que você fez, então você olhar lá o amarelo, o roxo, enfim, independente das cores que você escolheu, você selecionasse essas cores, olhasse de volta no livro, né? E começasse a contar, né, a quantidade de vezes que a palavra banquete aparece, se você conseguiu identificar os padrões da triade, né, de banquetes que acontecem no livro, os 3 momentos, as 3 inversões, como a gente viu no estudo passado. Se você conseguiu notar, né, como que características de Amã e do rei Xerxes, em que eles ficam furiosos, né, como isso é significativo no livro, e aparece aparentemente 7 vezes como oitava, sendo um ápice ali, né, com algo bem significativo naquele versículo. Então, tem muita coisa aqui, né, que você consegue identificar de intencional no autor bíblico ao fazer essas marcações, tá? E aí eu também deixei 2 outras perguntas, que era basicamente você considerar como esse livro termina, quem está em foco, e óbvio que a gente vai ver que é Mordecai hoje, e a gente vai ver também um pouquinho da descrição de Mordecai no final do livro. E eu espero que você tenha feito, se você ainda não fez essa última tarefa, né? Eu acho que é a mais importante de tudo aquilo que a gente viu aqui no livro de Esther, que é basicamente você refletir o que Deus quis te ensinar nesse livro, né? O que você aproveitou deste livro bíblico, o que ele te ensinou, o que você vai levar para aplicar na sua vida deste texto da palavra de Deus. E aí eu coloquei em 4 pontos, né, sobre o papel da mulher, que no caso do homem também, onde Deus está quando ele não é mencionado, a questão da providência de Deus,
como você pode lidar com situações difíceis, né? Acho que o livro de Esther também vai ensinar bastante sobre isso. E sobre a nossa expectativa de como o mal será destruído. A gente vai falar um pouco mais disso hoje também. Então vamos lá, dar início agora no capítulo 9 de Esther. Eu dividi, né? Fiz aquela divisão que normalmente nós fazemos. E eu sugeri aqui 5 sessões nos capítulos 9 e 10. Tá? A primeira delas, de versículos 1 a 16, os inimigos dos judeus são destruídos. Os versículos 17 a 19 são dias espontâneos de festa. Versículos 20 a 22, Mordecai confirma a festa, né? O festival de Pur. E os versículos 23 a 32, a festa de Purim é estabelecida. Pur é em inglês, né? Purim em português. E versículos 1 a 3, a grandeza de Mordecai. Tá? Então, essa última sessão, chegamos à última sessão do livro de Esther, e aqui a gente vê basicamente a consumação, né? Se a gente fosse olhar para o livro de Esther olhando como se fossem grandes marcos daquilo que a Bíblia ensina, a metanarrativa bíblica, né? Nós vemos a criação lá no princípio, a queda de Adão e Eva e todas as consequências que isso trouxe, a redenção que Cristo Jesus conquistou e a consumação, né? Que nós vemos lá no livro de Apocalipse, quando tudo vai ficar bem, Jesus Cristo vai destruir o mal de maneira definitiva e nós vamos reinar com ele para sempre, né? Então, a consumação, esse último estágio, é justamente o que a gente vê aqui na narrativa de Esther, nos versículos 9 e 10, né? Então, se a gente fosse pegar o livro todo de Esther e talvez descrever os capítulos nesse padrão, né, de criação, queda, redenção e consumação, eu diria que os capítulos 1 e 2, né, seria a criação ali de Esther, digamos assim, porque ali a gente tem o status quo. O que seria o status quo? O status inicial, o momento inicial ali da narrativa em que as coisas aparentemente estão bem, né? Mordecai está bem, Esther está bem, e obviamente ela tem toda a questão de se tornar rainha, né? Mas ali, até aquele momento, tá tudo correndo normalmente, né? Eles estão, de certa forma, ainda aí seguros. Tudo aquilo é um preâmbulo para o que vai acontecer depois. E aí, nos capítulos 3, a gente tem o surgimento de Amã, e no capítulo 4 a gente tem o desdobramento disso, né? E o sofrimento de Esther e Mordecai por conta do decreto. Então, ali a gente tem, de certa forma, a queda, né? O grande conflito da narrativa, em que eles vão morrer, né? Caso esse decreto não seja revertido. E aí, nos capítulos 5 a 8, nós temos a redenção, né? Começa com a criação, queda, e depois a redenção, que seria o ápice ali da narrativa, em que a gente vê aquela grande reversão de sorte. E aí, nos capítulos 9 e 10, nós temos a aplicação dessa redenção para todo o povo de Israel, que é a consumação. Então, agora mesmo, realmente, começando, né, no versículo 1, do capítulo 9, que diz assim, eu queria ler alguns desses versículos, né? Capítulo 9, versículo 1. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Então, aqui, né, o texto é interessante que você, lendo os capítulos 9 e 10, você deve ter percebido que a narrativa se tornou muito mais descritiva, né? A velocidade da narrativa, que estava super rápida, diminuiu bastante, né? A tensão que tinha criado enorme nos capítulos anteriores, né, que foi resolvido nos capítulos 7 e 8, ela termina, né? Ela não para totalmente, mas ela diminui bastante a sua velocidade, essa tensão reduz de maneira significativa. E os versículos 9 e 10 são muito mais descritivos daquilo que estava acontecendo, né? Então, a gente vê justamente então, no versículo 1 aqui, que a reversão de sorte é então aplicada ao povo de Israel agora. Então, a reversão de sorte, essa terceira reversão, né, do livro, a segunda, na verdade, a terceira do povo de Israel e os seus inimigos, né? A primeira é de Vasti, né, e
Esther toma o lugar de Vashti, depois Mordecai toma o lugar de Amã, e agora o povo de Israel toma o lugar dos inimigos, né, que iriam matá-los, mas agora é Israel que mata os inimigos deles. Então, essa tríplice reversão aí do livro. E aí a gente vê no versículo 1 essa reversão que foi antes, agora, no capítulo anterior, feita com Amã e Mordecai, né? Agora é aplicada ao povo de Israel por causa de Mordecai e Esther, por causa da representatividade deles ali na corte, né? Então a gente vê justamente essa influência muito forte aqui, especialmente de Mordecai nesses últimos capítulos, né? A gente continua lendo aqui no versículo 2. Reuniram-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ninguém conseguiu resistir-lhes, pois todos tinham muito medo deles. E todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores e os oficiais do rei, ajudaram os judeus, pois temiam Mardoqueu. Ele havia sido promovido no palácio do rei, e à medida que se tornava mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Então, o que a gente vê, né, que exatamente o oposto que eles haviam planejado foi o que aconteceu nesse dia, né? E então, para ver justamente que Deus realmente reverteu a sorte não só de Mordecai, mas também do povo judeu. E é interessante ver, né, o quanto que o impacto, a gente vai falar um pouquinho mais disso, né? O impacto de um líder, né, de um líder que glorifica a Deus, ali no caso Mordecai, né, gera no povo de Israel e na própria reino Medo-Persa, quanto que eles temiam Mardoqueu, né, eles temiam Mordecai, e justamente porque ele havia sido promovido e se tornava cada vez mais famoso. E continua no versículo 5. Portanto, na data marcada, os judeus feriram seus inimigos à espada, mataram e aniquilaram seus inimigos, e fizeram o que queriam com aqueles que os outros odiavam. Só na fortaleza de Suzã, os judeus atacaram e mataram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfan, Aspatá, Porata, Adália, Ariata, Pasmasta, Arisai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. A gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada. Eu antecipei esse fato, né, de que os filhos de Amã seriam mortos e seriam expostos, né, à vergonha. E aqui, né, narra justamente o fato de que não somente no Império, mas aqui na Fortaleza de Suzã, somente na Fortaleza de Suzã, os judeus mataram 500 homens e também mataram aqui os filhos de Amã. Interessante, né, no versículo 10 aqui, tem essa comentário, né? No entanto, eles não tomaram nenhum despojo, né, dessas pessoas que eles mataram, especialmente aqui os seus inimigos. Eu queria comentar um pouquinho disso daqui a pouco. Continuando no versículo 11. Naquele mesmo dia, quando o rei foi informado do número de pessoas mortas na fortaleza de Suzã, mandou chamar a rainha Esther e disse: só na fortaleza de Suzã os judeus mataram 500 homens, além dos filhos de Amã. Se fizeram isso aqui, o que terão feito nas províncias? E agora, o que mais deseja? Seu pedido será atendido, diga-me e será feito. Agora o rei, né, está torcendo para o povo de Israel destruir os inimigos deles, né? Fascinante. Então, o rei que ele mesmo havia feito o decreto, né? Obviamente manipulado ali por Amã, para destruir os judeus, ele agora, na verdade, está no time Esther, né? Ele passa do time Esther Mordecai e agora ele está dando informações para Esther, né? De que os judeus foram bem-sucedidos e de que eles conseguiram, então, impedir a destruição do povo judeu. E aí ele ainda oferece um pedido para Esther, e Esther, então, usa essa oportunidade, tá? Para fazer um pedido aqui no versículo 13. Esther respondeu: se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje e que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Ou seja, a Esther pede, né, para que mais uma vez eles possam destruir, possivelmente alguns aqui ainda ficaram vivos, e então alguns dos inimigos deles, né,
Então, Esther pede mais uma vez para o rei poder fazer isso, e também para expor o corpo de Amã, o corpo dos filhos de Amã, na forca, né? E então o rei concordou, publicou o decreto em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Então, também no dia 8, né, não só no dia 7, mas no dia 8 de março, os judeus de Suzã se reuniram e mataram 300 homens. Mais uma vez, porém, não tomaram nenhum despojo. E aí, ele continua no versículo 16: enquanto isso, outros judeus em todas as províncias do rei haviam se reunido para defender a própria vida, livraram de seus inimigos ao matar 75.000 dos que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Interessante, né? Mais uma vez, uma referência tríplice no livro, né? A quantidade de 3 que a gente vê é impressionante. Como que o autor é muito intencional naquilo que ele escreve, ele põe essas ocorrências de maneira bem definidas e todas batendo, né? São 3 referências aqui para o povo de Israel que não tomou o despojo dos seus inimigos. E aqui, qual que é a significância disso, né? Por que o autor bíblico adiciona, então, essa informação para nós? Eu creio que é justamente por causa daquilo que a gente já viu lá com Saul. Lembra de 1 Samuel capítulo 15? Se você não lembrar, você pode pausar o vídeo e voltar lá e ler 1 Samuel capítulo 15. Mas lá, basicamente, nós temos Saul, aquele que tinha recebido a ordem de Samuel para destruir, né, aquele rei, o rei Agag, e toda a população deles, né? Porém, Saul poupa o rei, né? Não só o rei, mas o rebanho, o melhor do rebanho, o melhor do gado, o melhor dos animais. E ele tem ainda cara de pau, ele diz para Samuel: não, eu poupei, né? Na verdade, ele diz que o povo poupou, né, primeiro, os animais, para sacrificar ao teu Deus, né? Ele disse para Samuel. Então, assim, o ponto é justamente esse, né? Saul, um benjamita, ele falhou. Ele falhou na sua tarefa de destruir esse povo que Deus tinha mandado ele destruir. E é interessante ali que quando Deus pede para que Saul destrua esse povo, o que ele está querendo dizer é que a maldade desse povo chegou num nível tão alto, tão grande, que Deus agora decidiu que ele vai exterminar esse povo. Então Deus estava usando Saul e o seu exército para trazer juízo sobre esse povo. Então Saul não tinha a opção de falar: não, eu vou salvar algo daqui. Não, Deus estava definindo que eles deviam ser totalmente exterminados, totalmente mortos. Não devia sobrar ninguém. E então, mas Saul ele falha nisso. Esse benjamita, né, rei de Israel, ele falha. E aqui tem outro benjamita, né? Tem um judeu mardoqueu benjamita, né? Então a gente vê o que aqui? Que debaixo da liderança desse benjamita melhor e maior que Saul, o povo não poupa, mas destrói totalmente os seus inimigos e não toma nenhum despojo dessa conquista, que era a ordem que Deus tinha dado lá atrás para Saul, e Saul desobedeceu, né? Então, é significativo aqui essa tríplice referência, então, de que o povo judeu não tomou nenhum despojo dos seus inimigos. E essa é fascinante, né? A palavra de Deus trabalha com padrões, né? Justamente porque a gente nota aqui que antes havia um rei benjamita que falhou, e aqui a gente vê um outro líder, possivelmente até quase numa posição de rei ali, ou pelo menos subregente ali do Império Medo-Persa. E esse benjamita, então, ele age de maneira correta, e ele faz o que é certo, e ele extermina, então, esses descendentes de Agag que tinham sobrevivido, inclusive Amã e seus filhos. E é interessante porque a gente vê que existe, então, esse padrão de tipologia na Bíblia, né? Que é aquilo que o Antigo Testamento apontava, mas que, por vezes, o próprio Antigo Testamento também leva para um outro nível, né? Então, a gente nota aqui justamente que Saul, ele falhou nisso, então Mordecai, ele cumpre isso. Mas a gente também sabe que Mordecai não é perfeito, né? Mordecai não vai ser aquele que vai restaurar o povo judeu. E a gente tem uma expectativa, então, de que alguém ainda maior do que Mordecai virá para livrar o povo de Israel de maneira definitiva. Não
de uma morte ali política, né? Mas do pecado, da morte eterna, né? E então a gente nota aqui que até mesmo agora o rei, né? O próprio Xerxes, então está comemorando as mortes dos inimigos dos judeus, né? E há, possivelmente, então, há esperança até mesmo para Xerxes, quem sabe nessas interações aí com Esther e Mordecai. Ele tenha ouvido mais sobre o Deus de Israel, né? E tenha, quem sabe, aí até se convertido, né? É notável ver, por exemplo, na vida de Daniel, né? Um que foi viveu por muitos anos e influenciou muitos reis. A gente nota também que a influência dele fez com que esses reis, então, se convertessem, né? Conhecessem o Deus verdadeiro e tivessem uma transformação de vida. Acho que muitos deles tiveram. E aí o texto dá sequência aqui, e a gente chega no versículo 17, né? Versículo 17, em que nós temos esses dias espontâneos de festa, né? Então, em resposta, né, tudo aquilo que aconteceu, toda a vitória do povo judeu, a gente vê essa descrição dos versículos 17 a 19. Eu vou ler na minha versão aqui, não nessa que está projetada. Versículo 17. Isso foi feito, né, em todas as províncias no dia 7 de março. E no dia 8 descansaram e comemoraram sua vitória com um dia de festa e alegria. O que foi feito? Justamente o massacre dos inimigos dos judeus foi feito no dia 7 de março e no dia 8 descansaram. Isso em todo o Império Medo-Persa. Porém, no versículo 18 tem esse comentário, né, que os judeus de Suzã mataram seus inimigos no dia 7 e 8 de março e descansaram no dia 9, fazendo dele, no dia 9, uma dia de festa e alegria. Por isso, os judeus que vivem em povoados nas regiões rurais celebram a festa anual nesse dia determinado, data em que se alegram, festejam e presenteiam uns aos outros com alimentos, né? Então, a gente vê aqui essa distinção entre a data comemorativa do, de Purim, né, desse festival de Purim, dessa festa de Purim, é diferente dependendo da localidade em que o povo judeu está. Se eles estão em Suzã, os judeus de Suzã comemoram no dia 9, enquanto os judeus do Império Medo-Persa, né, do restante do Império, comemoram no dia 8. Porque justamente foi nesse dia, no dia seguinte, né, que eles celebraram a conquista que o Senhor tinha dado a eles. E esse dia, né, o Festival de Purim, ele está no mesmo nível aí de um festival como a Páscoa, né, dos judeus e outras festas dos tabernáculos e essas as festas comemorativas do povo de Israel, né, uma festa também muito significativa do povo judeu. E é justamente nesses dias, então, que eles, no dia 8, para aqueles que estavam de todo o Império, no dia 9, para os que estavam na fortaleza de Suzã. E a gente nota aqui, né, nesses últimos versículos, aqui nos versículos 17 a 19, o tríplice de banquetes, tá? A gente vê os últimos banquetes aqui acontecer, que representa a terceira reversão, né? Que é a reversão dos inimigos dos judeus para os judeus, né? A gente vê essa terceira, então, ocorrência aí de banquete, né? Se você tem marcado aí, no meu caso, tem marcado de roxo, né? Então, todas as ocorrências de roxo, não sei se você consegue ver aqui, provavelmente não, mas eu consigo ver, então, a quantidade de vezes que a palavra banquete aparece, né? E consigo notar, então, essa tríplice ocorrência aí em cada uma das reversões, né? A gente tem 3 no começo, 3 no meio e 3 no final. E aí chegamos nos versículos 20 a 22, em que aqui Mordecai confirma a festa, né? E ele dá as instruções, nos versículos 20 a 22 eu vou ler. Mardoqueu registra os acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, tanto aos de perto como aos de longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses 2 dias. Ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo presentes aos pobres. Assim recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos, e em sua tristeza
e, e em que sua tristeza foi transformada em alegria e seu lamento em dia de festa. Né? Então, a característica, né, do festival, da festa de Purim, é justamente essa alegria intensa, né? É um festival com muitas cores, com muita celebração, com justamente esses presentes que se dão para os pobres, e eles também presenteiam uns aos outros com alimentos, né? Então é um dia realmente muito significativo de festa. Ah, e é um festival, digamos assim, uma festa muito mais barulhenta do que, por exemplo, a Páscoa, né? Que exige ali um pouco mais de as ervas amargas, justamente provando, né? Do sofrimento do povo de Israel antes de sair do Egito. E então a gente nota isso aqui nos versículos 20 a 22. Essa imagem que eu trouxe aí é do pintor Art de Gelder. Ele é um holandês e é uma pintura bem famosa de Mordecai lá de esquerda e Esther lá do direito. Mas ele, não sei se ele caprichou tanto em Esther, que eu acho que, não sei se ela era tão feinha assim, igual tá nessa pintura, mas enfim, é uma pintura famosa, trouxe pra gente, mas eu acredito que ela devia ser mais bonita do que isso. Ou os padrões da época eram bem diferentes, né? Mas é isso que a gente nota aqui nos versículos 20 a 22, né? Mardoqueu, registrando esses acontecimentos, enviando, então, estabelecendo para todo o povo de Israel esta celebração do festival de Purim. E é um dos propósitos também do livro de Esther, né? Não é simplesmente também contar a história, esse é o propósito principal, sim, contar a história de como os judeus foram guardados por Deus, né, nesse período, mas também de estabelecer esse festival, né, esse festival de Purim, e essa festa, então, que se tornou parte do calendário oficial do povo de Israel. E aí chegamos nos versículos 23 a 32. E aqui, né, o versículo 23 diz assim: os judeus aceitaram a orientação de Mardoqueu e adotaram esse costume anual. Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus, havia tramado destruí-los numa data determinada pelo lançamento de sortes, chamadas Purim. Mas quando Esther foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez o plano perverso de Amã se voltar contra ele. E Amã e seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso essa comemoração se chamou Purim, palavra que se usava antigamente para lançar sortes, né? Então aqui a gente vê uma recapitulação daquilo que já aconteceu até aqui, né? O autor explicando para nós, então, por que os judeus adotaram esse costume anual, e aí contando justamente de maneira bem resumida o que aconteceu na narrativa inteira do livro de Esther. E é interessante aqui, né, que a gente tem a grande reversão também colocada aqui, né, que ele lançou sortes primeiro a fim de destruí-los, né, mas quando Esther foi à presença do rei, no versículo 25, ele publicou um decreto que fez o plano perverso de Amã se voltar contra ele, né, e seus filhos e Amã foram pendurados numa forca, ou seja, aquilo que ele planejava fazer com o outro se voltou contra ele. Até na brincadeira que eu fiz na semana passada, na analogia que eu fiz, né, do feitiço se voltou contra o feiticeiro. Essa é a ideia da grande reversão de sorte que nós vemos no livro de Esther, que aponta para a grande reversão de sorte que Cristo operou na cruz em nosso favor, né? E aí eu trago também um comentário da Joyce, Joyce Baldwin, sobre essa sessão, que continua, mas eu vou ler primeiro o comentário dela, né? Este resumo da decisão de Amã de conspirar contra os judeus e a fim de encontrar o dia mais propício para lançar sortes para que ele tivesse certeza de ter sucesso, liga a derivação de Purim com a palavra pur, do versículo 26, né? Que é essa palavra lot, do inglês lot. A tradução foi essencial porque a palavra não era hebraica e muitas sugestões foram feitas quanto à sua origem. Acredite-se que a discussão tenha sido resolvida por Julius Levi. Ele argumentou a favor de sua derivação do puru babilônico, pedra,
mas sabe-se agora que o lote poderia ser de madeira ou pedra, e a derivação é duvidosa. A descoberta na verdade ele é dado, tá? Dado de Yahali, que contém a palavra puro, resolveu a questão da derivação e lançou luz sobre a importância atribuída às datas auspiciosas na Pérsia. O lote era usado na Síria para escolher funcionários homônios anuais, dividir propriedades e adivinhar. E a prática continuou na parte oriental do Império na época persa. Então aqui a gente vê um pouco mais sobre esse pano de fundo, né, do livro de Esther, especialmente falando dos dados, né, que eles usavam, e essa curiosidade dessa palavra pur, porque é uma palavra que não tem no vocabulário hebraico, ela provavelmente é uma palavra medo-persa, de uma outra língua, e eles sempre se questionaram para o significado exato dessa palavra, né? Ah, e foi muito interessante, na verdade, enquanto eu estudava, né? Eu encontrei um artigo, mas acabei não salvando esse artigo, mas eu encontrei um artigo muito recente que relata que um arqueólogo encontrou um dado, né? Um pedaço de pedra, na verdade, não era um dado como isso, como nós chamamos hoje, mas era um pedacinho de pedra que tinha o formato de um dado de pedra. E só que é interessante que no dado está escrito pur, né? Tem justamente a palavra P-U-R, um circunflexo exatamente desse jeito. Ele foi encontrado justamente na região em que do Império Medo-Persa, né? Então, é muito significativo, que é uma comprovação aqui, né? Obviamente que a gente já sabe da Bíblia que é verdadeira, mas traz uma comprovação, né? E o dado, ele era mais ou menos assim. Deixa eu ver. Eu trouxe. Era mais ou menos assim, né? E ele tinha, o que eu encontrei, depois não achei mais o artigo, mas esse é o dado de Yahali, né? Que foi encontrado também na região ali do Império Medo-Persa. E então, muito significativo, né? Essa questão de a gente ter a confirmação daquilo que está na Bíblia por meio dos arqueólogos e não só isso, mas o nome Purim, né? Vem justamente do dado, né? Que chamava Pur, né? Que chamava sorte, digamos assim. Mas de sorte não tem nada, né? Foi o Senhor que estava controlando todas as coisas. Acho que você não estava vendo o dado, agora sim você conseguiu ver o dado aí. E no que eu encontrei tinha realmente um símbolozinho no meio e escrito por, mas infelizmente eu não encontrei mais esse artigo depois. E aí o texto continua, né? A partir do versículo aqui 27, agora, meio do 26, desculpa. Assim, por causa da carta de Mardoqueu e daquilo que lhes havia acontecido, os judeus em todo o reino concordaram em dar início a essa tradição e transmiti-la a seus descendentes e a todos que se tornassem judeus. Declararam que não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias na data determinada. Esses dias seriam lembrados e comemorados de geração em geração, por todas as famílias em todas as províncias e cidades do império. A festa de Purim jamais deixaria de ser celebrada pelos judeus, nem a lembrança do que havia acontecido se apagaria entre seus descendentes. Então, a gente tem aqui justamente a comprovação, né, de que o povo, então, estabeleceria, né, guardaria essa festa de agora em diante. A festa de Purim seria celebrada pelo povo. E aí no versículo 29 até o versículo 32 agora. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram outra carta com toda a autoridade para confirmar a carta de Mardoqueu e estabelecer a festa de Purim. Enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança. Essas cartas estabeleciam a festa de Purim, uma celebração anual desses dias, na data determinada conforme decretado, tanto pelo judeu Mardoqueu e pela rainha Esther. O povo resolveu celebrar essa festa, assim como haviam estabelecido para si e seus descendentes os tempos de jejum e de lamentação. Assim, o decreto de Esther confirmou as orientações para a festa de Purim
e tudo foi escrito nos registros. Então a gente vê aqui, na verdade, uma parte mais administrativa, né? Mais assim, ah, chata, de certa forma, assim, ah, mais administrativa da festa de Purim, né? Como que isso foi comunicado, como que os líderes, no caso aqui, a Esther, Judeu, Mardoqueu, enviaram as cartas para todas as 127 províncias, né? E estabeleceram então um outro feriado, uma outra festa do povo judeu. E aí nós chegamos finalmente nos últimos versículos, né? Os versículos 1 a 3 do capítulo 10, que é um capítulo mais curto, em que descreve para nós a grandeza de Mordecai. Depois disso, né, o rei Assuero isso, impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais aptos do seu poder, do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Aqui a gente vê a conclusão do livro, né? A gente vê como que o rei Assuero vai impor tributos em todo o seu império, né? Até nas regiões mais distantes. A gente vê que existe as grandes realizações do rei, mas também de Mordecai, da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, e esses estão registrados nesse livro, né? E é interessante que esse livro a gente se perdeu, né? A gente não tem mais acesso a esses livros, livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Porém, as Sagradas Escrituras permaneceram por quê? Porque o povo de Deus continuou fazendo cópias, produzindo cópias dos manuscritos originais da Bíblia, né? Por isso que nós temos a Bíblia até hoje. Mas esses livros, eles se perderam ao longo da história. Só existe talvez alguns trechinhos pequenos desses livros, né? E, e esse judeu Mardoqueu, ele foi o segundo depois do rei Assuero e grande para com os judeus, estimado pela multidão, seus irmãos. E qual foi a ação dele, né? Tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Então, Mordecai, ele termina como grande herói, como grande, quase vice-regente ali, rei praticamente quase ali, né? Do povo, porque ele é realmente esse representante do povo judeu. No Império Medo-Persa tem esse poder enorme ali ao lado do rei Assuero, e é dessa maneira, então, que a gente tem a consumação, né, do livro de Esther, com Mordecai reinando junto com o rei Assuero, Esther ali ao seu lado, podendo interceder diante do rei, e aparentemente felicidade, né, gozo, alegria, por todo o império, especialmente do povo de Deus, do povo de Israel, por conta de ter sido liberto dos seus inimigos, não só liberto, mas tendo ainda a oportunidade de matar os seus inimigos que estavam procurando matá-los, né? Então a gente tem essa grande reversão de sorte no livro de Esther, e no final Mordecai é ele que é exaltado e não mais Amã. Na verdade, Amã e seus filhos foram envergonhados, né? Foram expostos à vergonha quando tiveram os corpos do seu filho, né, do filho de Amã, expostos lá para todos verem. E aí a gente chega na aplicação, né, naquilo que eu queria trazer de aplicação para nós hoje, no nosso estudo. E a gente vai falar de novo hoje sobre o plano de Deus, né? A gente tem falado sobre os 3 tópicos ou itens que cada uma das passagens bíblicas, especialmente do Antigo Testamento, nos ensinam algo sobre Deus, né? A doutrina de Deus, nos ensinam algo sobre o homem, quem é o homem, como se relacionar com Deus, e também algo sobre o plano de Deus. O que a gente aprende sobre o plano de Deus hoje?
que a providência de Deus na proteção do povo por meio de seu representante. Né? Então, a gente vê que a providência de Deus vem desde lá do comecinho do capítulo 1, tudo que Deus veio agindo de maneira nos bastidores, mesmo usando a ira de Amã, usando a ira do rei, para ainda usar tudo isso na proteção do povo, por meio de seu representante. Deus usou a ira do rei lá no começo para que Vaste fosse deposta, né? Fosse expulsa da sua presença, para que então tivesse um concurso, um Mismedo-Persa, e Esther então pudesse vencer. Na verdade, Deus, com certeza, ele agiu no coração das pessoas para que Esther fosse a vencedora, e então esse plano mal de Amã fosse arruinado, né? Então a gente tem essa providência de Deus na proteção do povo, e agora por meio de seu representante, por meio de Mordecai, por meio desse homem que se torna então quase como um rei ali, né? E pode então livrar Israel das pessoas, dos inimigos dos judeus, né? Então essa grande reversão de sorte de Mordecai é agora recebida também por todo o povo judeu. Então, o que seria o plano de Deus? O que seria o padrão que nós vemos aqui no livro de Esther, que descreve algo maior na Bíblia que a gente nota, né? É justamente essa representatividade que nós vemos, né? Essa representatividade de um homem de Deus, Mordecai, em que aquilo que ele conquista, né? Obviamente, Deus agindo através de Esther, mas ainda assim, aquilo que ele conquista, o status que ele conquista, a grande reversão de sorte que foi aplicada a ele ali, né? No caso, Amã sendo destruída, Mordecai sendo exaltado, também agora é recebida por todo o povo judeu, né? E Mordecai ali realmente ele é um representante do povo judeu. E é interessante pensar nas implicações disso para o plano de Deus no Novo Testamento, né? Cristo ele é rei, ele é sacerdote, né? Ele também é profeta. Mas na sua pessoa ele tem esse papel, né, de ser o nosso mediador, de ser o nosso representante diante de Deus. Então, de certa forma, a gente vê aqui algo do plano de Deus também, porque da mesma maneira como Cristo ele venceu a morte, né? Ele derrotou o pecado no nosso lugar. Se nós crermos nele, nós também venceremos juntamente com ele. É isso que Romanos 6,5 diz, né? Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, né? Essa última semana eu fui relembrado disso, né? A gente teve batismo na nossa igreja e eu fui relembrado do fato de que quando a gente é batizado, né? A gente desce as águas, né? Quando a gente tem que submergir as águas, o que representa essa submersão? Representa nós fomos unidos com Jesus na semelhança da sua morte, a primeira parte do versículo 6, né? Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Isso que é que o batismo simboliza, a submersão para dentro das águas, né? Se nós formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, isso que Paulo conecta, né? Certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição, quando nós saímos das águas, né? Então, o Espírito Santo, né? Obviamente isso foi quando a gente creu, né? Mas ali um símbolo, né? O Espírito passa a habitar o nosso ser e então nós temos a promessa, né? A garantia de que seremos ressuscitados para estarmos com Cristo para sempre, né? Desde então, naquele momento, a gente passa a ter uma nova vida, a gente ressuscitou em certo nível, né? Ali com Jesus, na figura ali do batismo, né? Nessa ordenança bíblica. E aí, a gente também tem o fato de que os judeus derrotam todos os seus inimigos, né? Os judeus derrotam todos os seus inimigos. Isso é um outro ponto significativo também dessa providência de Deus na proteção do povo por meio de seu representante. A gente vê, por exemplo, por toda a Bíblia, né? E também, especialmente lá em Apocalipse, que é Deus que traz a vingança, né? É Deus que destrói os inimigos dele, né? E
por vezes a nossa tendência, nosso desejo é muitas vezes querer destruir os inimigos, nossos inimigos, enfim, mas Deus nos chama a amar os nossos inimigos. E Deus realmente vai ser aquele que vai trazer a justiça no futuro. Por exemplo, Apocalipse 19, 11 a 21, a gente vê justamente uma descrição do Senhor Jesus Cristo, né? O trecho que eu selecionei aqui diz assim: vi o céu aberto e eis um cavaleiro branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito, se não me engano, que só ele sabe, enfim. E então esse texto, né, narra para nós a justiça desse rei, né, do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso representante, que vai pelejar no nosso lugar, que vai destruir os maus e os inimigos de Deus, né? Ou seja, não é nós que lutamos, mas é o nosso representante que vence, né? Por isso, então, a providência de Deus na proteção do povo por meio do seu representante. Representante quem? O Senhor Jesus Cristo. E aí, finalmente, nós vemos um dos temas que a gente tocou na semana passada, né? Que o inimigo dos judeus é derrotado definitivamente e a sua vergonha é exposta, né? Nós vimos lá um trecho de Colossenses, né? E eu vou ler um trecho um pouco mais longo de Colossenses 2, de 13 a 15. Diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E Jesus Cristo, ele é o cumprimento da festa de Purim, né? Ele é o cumprimento da festa de Purim, porque o Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus, para aquilo que ele faria, né? E Jesus é o cumprimento disso, porque um dia Amã, que é aquele homem mau, ele lançou sortes, né? Ele fez lá, lançou o pur, né? Contra o povo de Deus. Mas baseado em Esther, né, no livro, nós vimos que a sorte é um outro nome para a providência amorosa, sábia do nosso Deus em executar o seu plano redentivo na história. E nós sabemos, pela história de Esther, que Deus reverteu a sorte de Mordecai e do povo judeu, mas tudo isso foi uma reversão prévia, né? Foi uma preparação, digamos assim, para a reversão que Deus faria no futuro em Jesus Cristo, né? Então, o fato de que Deus reverteu a situação ali a reversão com Esther, né, a reversão com Mordecai, depois a reversão com o povo de Israel, cada uma delas aponta para uma reversão ainda maior que Deus fez em Jesus Cristo no futuro. E essa justamente é a reversão que nós somos incluídos por causa que Jesus Cristo é o nosso representante, né? E essa grande reversão, irmãos e irmãs, que Cristo fez, que deve então reordenar tudo em nossas vidas, né? Nós devemos almejar a consumação dessa grande reversão. O fato de que na cruz, né, aparentemente o diabo achava que ele estava matando o Filho de Deus, mas era exatamente o contrário, né? Era na cruz que Cristo estava destruindo a morte, destruindo o pecado, né? Ele estava recebendo, sim, a punição do pecado, mas estava destruindo o poder do pecado, porque aqueles que creem nele seriam perdoados dos seus pecados. Então, a gente vê a grande reversão, né? Aquilo que aparentemente era um instrumento de tortura, de perda, de fraqueza, era justamente o lugar em que o Senhor Jesus Cristo mostrava a sua força, mostrava a sua glória, em que ele era entronizado como rei, comprando o seu povo. E então é justamente essa reversão de sorte que nós vemos ali na cruz, e algo que nós vemos também antecipado lá no livro de Esther. E aí a pergunta que fica para você é a seguinte, né? O que move a sua vida? O que move a sua vida? Será que é o Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho? Essa grande reversão?
né? Ou será que é alguma outra coisa? Nós devemos, irmãos, nos lembrar, né, todos os dias na palavra de que nós somos pecadores, de que não existe absolutamente nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer para ganhar o favor de Deus, para que Deus nos perdoe. Isso que significa ser pecadores. Nós estamos numa condição impossível, por causa da nossa condição em que nascemos, de agradar a Deus. Deus, ele é santo e justo, né? Ele exige perfeição, ele exige que a gente age de maneira absolutamente perfeita, né? Não é simplesmente, não, eu exijo um pouco de perfeição. Não, ele exige total, absoluta santidade e justiça. Nós não temos isso, né? Nós não, como eu falei, somos pecadores, então nós merecíamos a condenação de Deus, né? E porque Deus é justo e santo. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus Cristo recebeu o que nós merecíamos, para nos dar o que nós nunca mereceríamos, né? Então, ele veio, Jesus, ele viveu uma vida perfeita, uma vida sem pecado. Ele sim nunca pecou, né? Mordecai em algum momento pecou, Esther em algum momento pecou, mas Jesus Cristo nunca pecou. Nunca teve um pensamento impuro, nunca teve nenhuma mentira, nunca cometeu nenhuma mentira. Então, ele realmente amou o Senhor de todo o coração e amou o próximo como a si mesmo, né? E então ele se entregou na cruz por nós, né? E, e essa mensagem, né, exige uma resposta, quer você seja convertido, quer não, né? Sim para o não convertido, né? Ou seja, para aquele que não conhece Jesus, que ele possa se arrepender dos pecados e confiar em Jesus hoje e ser salvo. Essa é a minha oração por você que está ouvindo. Mas para aquele que já é convertido, louvor e crescimento no Senhor, enquanto você se alegra naquilo que você aprendeu aí no livro de Esther, nessa grande reversão parcial ali no livro de Esther que o Senhor fez, mas ainda mais, muito mais, se alegrando e se regozijando no Senhor por a grande reversão que ele realizou na cruz do Calvário, né? E Apocalipse 22:20 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, essa consumação, nós vimos nos capítulos 9 e 10 no livro de Esther, é algo que o povo ansiava demais, era algo que eles estavam justamente. A consumação é a festa, né, diante da salvação que o Senhor realizou no passado. E é essa festa que nós ansiamos, é esse dia que nós temos essa expectativa enorme que chegue logo. E essa deve, então, ser a nossa oração, o nosso anseio, né? Vem, Senhor Jesus. Eu queria terminar o nosso estudo lendo um último texto, um comentário que eu achei muito significativo, que conecta bem esse tema também que eu comentei sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, né? E o triunfo final sobre o mal. Diz assim: pode haver lições incidentais e salutares que podemos aprender ao nos identificarmos com Amã, mas essencialmente o que a história nos convida a fazer não é nos identificarmos com ele, mas nos alegrarmos com sua queda. Amã não somos nós, mas nosso inimigo. Ele personifica de forma impressionante aquele ódio inveterado que o mundo sempre teve e sempre terá pelo povo de Deus. E a sua queda não é uma conquista nossa, mas sim de Deus, uma dádiva para nos maravilharmos e nos regozijarmos. Como parte da sua mensagem total, o riso da Bíblia é uma antecipação do escatom, um lembrete do fato de que, em um mundo onde Deus permanece soberano, não serão os orgulhosos e cruéis que rirão por último, mas Deus e seu povo. Amém. Que Deus te abençoe e que essa série de Esther tenha encorajado, abençoado o seu coração.